Hoje eu venho falar sobre uma questão muito triste que aconteceu com a nossa amiga Letícia, que foi vítima de um feminicídio, de um crime de extrema violência e que talvez pudesse ter sido evitado. Eu gostaria que outras mulheres soubessem que desde abril desse ano já está em vigor a Lei 15.383, que prevê a tornozeleira eletrônica como uma medida protetiva. Então, as vítimas de violência doméstica, quando vão pleitear perante as autoridades, seja o delegado de polícia, seja a autoridade judicial, a imposição de uma medida protetiva, podem e devem se valer desse direito, de que seja colocada uma tornozeleira eletrônica no agressor e seja disponibilizado à vítima um dispositivo de acionamento remoto, no qual ela possa, toda vez que aquele agressor chegar próximo a ela ou próximo à residência dela, ela possa acionar essa medida. Essa medida de utilização da tornozeleira eletrônica, ela deve ser imposta pela autoridade judicial. Mas naquelas localidades em que não houver autoridade judicial, não houver fórum na comarca, o delegado de polícia também poderá fazê-lo. Então, aqui em Barbacena, deve ser através do pedido judicial. O delegado vai encaminhar para que o juiz autorize aquela medida. Agora, nas cidades vizinhas, por exemplo, em que não há a sede do fórum, a própria autoridade policial, o delegado de polícia, pode autorizar esse uso da tornozeleira eletrônica. Pode ser um mecanismo eficaz em algumas situações para evitar que a situação se agrave. E uma outra questão que a gente precisa chamar a atenção é que muitas vezes esse crime acontece por conta do silêncio. A vítima não compartilha com outras pessoas essa situação que ela está vivenciando. Então, a vítima acaba sendo coibida, tendo medo e não compartilhando esse sofrimento com outras pessoas que talvez pudessem ajudá-la. Então, é muito importante que a gente também converse com as pessoas, especialmente com as mulheres, com as nossas amigas, né? Nós, enquanto formadores de opinião, no sentido de que a pessoa deve compartilhar, não deve se envergonhar dessa situação. Essa situação não é uma situação isolada. Infelizmente aconteceu com a Letícia e recentemente aconteceu com outras mulheres na nossa cidade. Nós temos o caso da Stephanie, que foi em 2023 e até hoje ainda não teve um julgamento. Nós temos o caso de duas mães que foram vítimas de feminicídio, uma no bairro Jardim, outra no bairro Boa Morte. Então, nós precisamos buscar uma celeridade, uma eficiência no tratamento desses delitos. Existem meios de proteção, hoje a lei já prevê uma pena mínima de 20 anos e uma pena máxima de 40 anos para o crime de feminicídio. Isso sem considerar as qualificadoras, as causas de aumento de pena, como os especialistas em direito penal já compartilharam com a gente em outros vídeos, né? Então a pena ela é significativa, mas ela precisa ser efetiva. Uma justiça tardia não é justiça. Então, nós precisamos de uma celeridade. No caso da Letícia, graças a Deus, nós conseguimos, a autoridade policial agiu rápido, o principal suspeito já se encontra preso, a prisão já foi ratificada pelo juiz de plantão, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, mas nós precisamos de celeridade no julgamento desses crimes. Sabe por quê? Porque se o tempo passa, existem inúmeras medidas processuais que a defesa do acusado poderá se valer. E dentre essas medidas processuais, elas podem acarretar prescrição, elas podem acarretar uma revogação dessa prisão preventiva por excesso de prazo, como a gente ouve falar aí em julgamentos com repercussão nacional. Então, nós precisamos cobrar uma efetiva celeridade no tratamento desses crimes e em efetividade dessas medidas preventivas. Se já tem um boletim de ocorrência, já tem um pedido prévio de ajuda às autoridades policiais, nós precisamos buscar meios para que essas medidas se tornem efetivas.
né? Uma medida protetiva só no papel, ela não adianta nada, ela precisa vir cercada de mecanismos que vão assegurar que a vítima de fato será protegida. E é isso que a gente pede, é isso que a gente clama às autoridades, e que dê a esses casos de feminicídio, não só na nossa cidade, no nosso estado, no país, a celeridade, a rigorosidade que a lei impõe. Que de fato essas pessoas paguem pelos crimes que cometeram, normalmente crimes bárbaros, como o que aconteceu com a nossa amiga Letícia. Então, vamos nos mobilizar, vamos nos sensibilizar para buscar isso das autoridades, principalmente das autoridades judiciárias agora. Né? A gente espera essa celeridade no julgamento da Letícia e que também exista essa celeridade no julgamento de outros tantos infelizes casos de feminicídio que ocorreram na nossa cidade, no nosso estado. Me ajude compartilhando esse vídeo, vamos levar essas informações para as mais pessoas, vamos fazer com que as vítimas tenham coragem de falar, que elas saibam que elas podem contar, que existem pessoas dispostas a ouvi-las. A OAB tem uma comissão de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Existe o serviço 181, que você pode fazer essa denúncia até de forma anônima, quando a mulher se sentir prejudicada. Não vamos nos omitir, vamos transmitir a informação, que através da informação a gente pode salvar vidas.